pessoal, bem-vindos à Piscicultura. Essa disciplina é um pouco diferente das outras disciplinas, das outras culturas, porque nós não estamos muito acostumados dentro do curso de Medicina Veterinária a lidar com anatomia de peixe, fisiologia de peixe. Então nós falaremos também desse conteúdo dentro da disciplina de Piscicultura. Eu iniciarei hoje com um panorama da piscicultura mundial, dando alguns conceitos, e logo em seguida nós falaremos sobre o processo de fisiologia da respiração dos peixes, para que vocês entendam como é que funciona na prática para os peixes e para que a gente possa depois encontrar a melhor forma de cultivar esses animais. Afinal de contas, o que é piscicultura? Piscicultura é a arte de criar tecnicamente peixes. Mas não somente peixes. Na verdade, o termo correto deveria ser aquicultura. Também pode ser chamado de aquacultura, mas aquicultura, porque nós não criaremos, ou nós não falaremos, ou dentro da cultura não se cria somente peixes. Nós criamos peixes, moluscos, crustáceos, certo? Tudo isso é englobado dentro da criação técnica desses animais de vida aquática. Então o termo correto seria aquicultura, mas nós falaremos aqui de piscicultura, tá? É uma atividade que está em amplo crescimento mundial, não só no Brasil. E nos anos 60, nos anos 70, 50 na verdade, nós tivemos aí o que nós chamamos de Revolução Verde, que foi uma revolução agrícola no campo, onde nós aumentamos a produção de alimentos, que jogou por terra a teoria de Malthus. Agora, o que nós estamos fazendo, nós estamos tratando o que está acontecendo agora como uma revolução azul. Afinal de contas, nós estamos aprendendo a produzir alimento dentro da água, dentro dos oceanos, mas não somente extraindo aquela produção extrativista, onde a gente ia no oceano, captava o que queria e estava pronto, estava feliz com isso. Nós estamos aprendendo a produzir dentro do oceano. A aquicultura está contribuindo para essa revolução azul, e é uma produção mais técnica, mais sustentável e que teoricamente agride menos o meio ambiente. Temos muito que aprender a crescer dentro desse ramo ainda. Em 2016, a FAO já notificou que 50% da produção mundial de peixes já não vinha mais do extrativismo, ela vinha da produção técnica. Olha que legal! E ao longo dos anos aí, nós aumentamos e muito a produção e a produtividade dos animais que nós estamos criando em meio aquático. É uma atividade que está em rápida expansão, como eu acabei de falar para vocês, e é uma atividade que ela consegue ser muito sustentável, ela tem um apelo ambiental muito grande, pois se a gente deixa de extrair diretamente da natureza e passa a produzir, nós evitamos impactos diretos dentro daquelas espécies de simples extração, certo? Então é uma atividade, a aquicultura de maneira geral, ela é uma atividade que além de produzir alimento para o ser humano, ela tem um apelo ambiental muito grande. Então ela tem tudo para crescer. E o futuro, ele é sustentável, nós já sabemos disso. O futuro, ele depende e vai passar por tecnologias que vão transformar todos os meios de produção em meios mais sustentáveis, inclusive a piscicultura. Nessa imagem aqui eu mostro para vocês uma piscicultura técnica, feita em gaiolas com aumento de densidade animal para maior produção de alimentos por área e menor impacto no restante do ambiente, certo? E aqui eu mostro aí, vocês também têm acesso à internet aí, vários e vários artigos onde nós conseguimos entender que hoje existe uma revolução tecnológica muito grande na piscicultura. A ideia é, vamos produzir mais alimento em menor quantidade de área e o mais sustentavelmente possível. Essa é a ideia, essa é a grande ideia. E lembrando que não é só produzir alimentos, muitas coisas podem vir da produção técnica, da aquicultura técnica. Aqui eu citarei alguns exemplos daqui a pouco, certo? E o mais legal é que nós estamos acostumados a coletar alimentos nos rios e nos oceanos
E agora nós estamos aprendendo que não necessariamente nós precisamos criar esses determinados animais, né, esses animais aquáticos, ou somente em rios ou somente em oceanos. Por exemplo, nós temos animais que tradicionalmente são criados nos oceanos, são criados em água salgada, e nós estamos trazendo eles para dentro do território. Quer um exemplo? O camarão. O camarão não precisa necessariamente de água salgada para ser criado. Olha que legal o que eu estou falando para vocês, que através de inovações tecnológicas, de melhoramento genético, nós estamos conseguindo criar um animal que obrigatoriamente vivia em meio salgado, em água salgada, nós estamos trazendo ele para dentro de poços criados no interior do continente, certo? E com alta produtividade, isso é muito legal. A criação de camarões é chamada de carnicultura, tá, pessoal? Ela está muito expressiva na região nordeste e ela tem um apelo grande, um rápido crescimento também nas regiões sul e sudeste do país. Além da produção de alimentos, né, a aquicultura para a produção de alimentos, nós também temos a aquicultura para a produção de espécies ornamentais. Existe um mercado muito grande de produção de peixes ornamentais. A bacia amazônica, os rios que compõem a bacia amazônica, eles são fontes de peixes ornamentais. Nós estamos aprendendo a criá-los tecnicamente em espaços menores, reduzidos, evitando a extração, o extrativismo desses animais diretamente dos rios. Mais imagens mostrando a revolução tecnológica. Aqui eu tenho um quadrinho onde mostra todos os possíveis usos que nós temos dos animais, dos produtos dos animais que nós criamos dentro da aquicultura. Por exemplo, dentro aí dos camarões, eu posso utilizar, obviamente, o hidrolisado proteico para fazer rações animais, além do camarão para o consumo. Eu posso utilizar aquele esqueleto de quitina, certo? Para fazer aí, por exemplo, produtos farmacêuticos. Eu posso utilizar os carotenoides, os glicosaminoglicanos presentes para fazer outras rações e alguns fármacos. Nos peixes lá, os mais diversos usos. Os óleos eu posso utilizar em indústria farmacêutica, a carne, obviamente, para o consumo humano, certo? O restante, vísceras, para a produção de rações para animais, principalmente aí rações para cães e gatos, tá, pessoal? Lembrando que peixes são riquíssimos em alguns óleos essenciais, importantíssimos para a alimentação humana e para a alimentação animal, monogástricos. Então aí, alguns termos para vocês ficarem familiarizados. A piscicultura é a criação de peixes, a criação técnica de peixes. A criação técnica de camarões e lagostas é chamada de carnicultura. Já a criação de moluscos é a malacocultura. E a criação de algas é a algicultura ou algicultura. Todos esses aí, cada um com seus objetivos e apelos, certo? Nós temos hoje uma maior expressão, obviamente, da piscicultura. Os peixes, eles são ainda os principais alimentos vindos da água para o brasileiro, tá? Mas nós temos um grande apelo comercial para camarão. Quem é que não gosta aí de camarão, certo? Nós temos um apelo para lagostas, moluscos, tá? E nós temos até um novo apelo para o consumo de algas. É muito legal. Tá, como eu falei, a arte de criar tecnicamente os peixes, certo? E nós aprenderemos ao longo desse curso o que é que nós precisaremos fazer para criar tecnicamente esses animais, tá? O Brasil, ele é um país riquíssimo em água, nós sabemos disso. Nós temos em torno de 12% da água doce mundial, temos duas importantíssimas bacias produtoras de água no mundo, que é a bacia amazônica e a bacia do Paraguai, Paraná, certo? Na verdade, nós temos um grande aquífero aqui, que é o aquífero Guarani, que também está sendo utilizado para a produção de peixes. O Brasil tem, portanto, o que é necessário para se produzir peixes: água, mas nós ainda temos um consumo nacional incipiente. O brasileiro não come muito peixe, tirando aí o pessoal do norte, tá? O pessoal ali realmente da bacia amazônica que está acostumado a se alimentar de peixes. O pessoal do sudeste, principalmente o pessoal de Minas Gerais, nós não estamos acostumados a
comer peixe 2 vezes por semana. Nós comemos peixe aí uma vez por mês, talvez 2 vezes por mês, tá? Na média, tá, pessoal? Então nós temos muito o que crescer. Não só o Brasil, né, fonte de água doce, local propício para a produção de peixes, o mundo tem aí os seus 5 oceanos, tá? Que são uma grande fonte diária para a produção de peixes. E isso é muito importante, nós devemos aproveitar os oceanos. Mas não aproveitar os oceanos de uma maneira extrativista, nós devemos aproveitar tecnicamente os oceanos. Os oceanos, eles são responsáveis pela produção de oxigênio, eles são responsáveis, as algas que crescem neles são fonte de alimentos para os outros peixes e nós precisamos aproveitar desse grande ecossistema para a produção técnica de peixes dentro dos oceanos, certo? Em gaiolas, meios super adensados, para que nós evitemos o extrativismo, a extração do animal ali dos oceanos e para que a gente diminua ou evite os impactos ambientais que podem surgir, certo? Então os oceanos, eles também são uma grande fonte de produção de alimentos e nós precisamos olhar para os oceanos. Sabe por quê? Porque além de toda essa importância que nós temos aqui, tá? O oceano é fonte de alimento, o oceano é fonte de petróleo, o oceano é fonte de gás. Nós temos que prestar atenção, não está aqui no slide agora não, nós temos que prestar atenção que em 2050 na verdade, nós teremos 9 bilhões de pessoas no mundo. Hoje nós somos em torno de 7,5 a 8 bilhões de pessoas. Nós adicionaremos aí 2 bilhões de pessoas no mundo e nós precisamos alimentar essa população. E se nós não olharmos para os oceanos, para a água, o que nós temos de espaço na Terra para a produção, vai dar conta, mas vai ser insuficiente para que nós consigamos produzir proteína de origem biológica em quantidade e qualidade, certo? Então, precisamos olhar para os oceanos, ou precisamos olhar para a água, para que a gente produza alimento também na água, certo? Legal. Um gráfico aqui onde mostra que a piscicultura brasileira ela vem em grande expansão. Tudo o que é cultura no Brasil vem em expansão. A cultura da soja, a cultura do milho, a pecuária, né, os bovinos, a bovinocultura, a suinocultura, a avicultura, não é diferente com a piscicultura, com a carnicultura, certo? Nós temos aí um potencial agrícola, pecuário muito grande e essas inovações tecnológicas que foram surgindo ao longo dos tempos estão fazendo com que o Brasil cresça em produção de alimentos e se torne o maior player mundial aí na produção de alimentos. O que traduz-se para o Brasil, para o brasileiro, em redução da fome, em redução da mortalidade por fome extrema. Aí um mapa onde mostra os principais produtores brasileiros de tilápia. Nós temos aí principalmente o estado do Paraná, mas hoje eu já adiciono aqui para vocês, prestem atenção no estado de Rondônia. Rondônia está se virando em lagos para a produção técnica de peixes, tá? A região norte é a região que mais produz peixes aí, junto com a região sul, são as regiões que mais estão acostumadas ao consumo de peixes, tá? Já a região centro-oeste, a região sudeste, principalmente aí Minas Gerais, é muito pouco, o consumo de peixes aqui é muito pouco, então nós temos muito o que crescer, tá? Aí a produção mundial de tilápias, onde mostra que a China é um grande produtor mundial de tilápias, o Egito também é um local de grande importância, principalmente porque a tilápia tem origem lá, certo? Mas o Brasil é um grande produtor mundial de tilápia. Não só a tilápia, que é para o brasileiro aí o peixe mais comum de ser consumido, quando a gente vai num pesqueiro aí normalmente o que nós consumimos é tilápia, mas a produção de salmão também ela tem importância mundial, principalmente para a Noruega e aqui para o Chile, e essa produção do Chile é uma produção técnica, nem é um salmão verdadeiro, certo? Então nós adicionamos aí corantes da alimentação desses animais para que a carne dele fique rosadinha. Nós temos um outro peixe que é o peixe panga, muito comum no sudeste asiático, certo? Principalmente ali para Vietnã, para Indonésia, tá? Um peixe da carne branca, muito apreciado pelos asiáticos.
E o que eu tinha falado para vocês, a população mundial está crescendo, pessoal. Nós precisamos alimentar o mundo, tá? E o Brasil ele tem um grande potencial para a produção de alimentos e a própria população brasileira ainda não come peixes como poderia. Então, não é só produzir alimentos, mas é se alimentar de maneira adequada, com balanceamento nutricional. Peixes são riquíssimos em óleos e substâncias essenciais ao corpo dos animais e do ser humano. E nós não consumimos peixe. O brasileiro tem pouco costume de consumir peixe. A OMS, ela preconiza aí que nós devemos consumir em torno de 12 quilos por pessoa por ano de peixes. O Brasil come em torno de 9 quilos, enquanto Espanha, Portugal, certo? Alguns países aí chegam a consumir 60 quilos de peixe por ano. Portugal ali com o seu bacalhau, certo? Então nós temos aí muito o que crescer, né? A balança comercial brasileira para os peixes, ela ainda é deficitária, ou seja, nós ainda importamos mais peixes do que exportamos e nós temos condições de produzir o nosso próprio peixe e de exportar peixe, tá? Nós temos condições de fazer o brasileiro comer mais peixe à medida que nós podemos fornecer peixes a um preço mais acessível. É uma proteína de excelente qualidade, pessoal. E como perspectivas para o mercado brasileiro futuro, é o que eu acabei de citar aqui, mas num resumo. O brasileiro, na verdade, ele precisa consumir mais peixe. Ele não precisa somente porque a carne de vaca, a carne de frango e a carne de suínos vai ficar mais cara. Não é por isso. Ele precisa também porque a carne de peixe ela é riquíssima em algumas substâncias que essas outras carnes elas não trazem, não têm, certo? Então, em toda dieta balanceada é legal que nós deve haver um equilíbrio entre o que se é consumido. Então, já que se preconiza o consumo de peixe 1 a 2 vezes por semana, o brasileiro precisa ser estimulado a consumir esses peixes, não só peixes. E como é que a gente faz isso? Bem, nós podemos aumentar a nossa produção. Aumentando a produção a gente diminui o preço. Diminuindo o preço, o consumidor vai ter mais interesse por vir consumir esse alimento, certo? Esse é o grande foco da piscicultura brasileira hoje, tá? Da aquicultura brasileira hoje. Fazer o brasileiro consumir mais peixe e fazer o Brasil como país produzir mais peixes, tá? Não só peixe, né? Peixes, crustáceos, moluscos, toda a parte da agricultura. Por quê? Porque isso vai gerar receitas ao nosso país, além de, claro, produção de alimentos para ser exportado e para ser consumido aqui dentro. Beleza?